Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso programa sobre arquitetura e decoração, o Arquidecor. E eu sou Thaís Fonseca, eu sou arquiteta e ficaremos juntos aqui para um bate-papo espetacular. Se você perdeu o programa passado sobre arquitetura de luxo, procura o vídeo aqui na TV Aratu Online, né? Aproveite, curta e compartilhe do portal Aratu Online. Curta e compartilhe o nosso vídeo. Hoje nós temos o tema Luz é Tudo. Conheça os segredos da iluminação na decoração. E nada melhor para falar sobre esse tema do que nossos especialistas Eduardo Cardoso e Paula Essa. Bem-vindos! Obrigada, Thay. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Eu queria parabenizar a TV Aratu pelos 49 anos, né? Parabéns e vida longa. Nós temos Eduardo Cardoso, ele é engenheiro, empresário sócio na loja Omnilight. Paula Essa, arquiteta e urbanista, pós-graduada em iluminação e design de interiores, sócia na Invento Arquitetura. Participou das mostras Morar Mais e Casa Cor Bahia, Salvador e Feira de Santana, não é isso, Paula? As duas. Bom, então nós estamos ao vivo, aproveite e mande sua dúvida sobre iluminação para nossos especialistas responderem. Eduardo, o que a Omni oferece para os seus clientes e profissionais? Primeiro, Thaís, obrigado pela oportunidade. Boa tarde para o pessoal. Boa tarde, Paula. A Omni está completando esse ano 17 anos de atuação no mercado baiano. Na verdade, é uma empresa baiana que a gente fundou há 17 anos atrás. E o que a gente oferece hoje, a gente trabalha em toda a gama que a gente chama de arquitetura, desde a parte comercial, da parte industrial, da parte residencial. A gente representa hoje na Bahia uma das principais marcas, quer dizer, mais do que uma das principais marcas de design, de iluminação do Brasil. A gente representa hoje a Bertolucci com exclusividade na Bahia, representamos o Jader Almeida com exclusividade na Bahia, a Iluminar com exclusividade na Bahia. Então hoje a gente oferece para os nossos clientes que quer um padrão alto de iluminação, a gente consegue oferecer nas nossas lojas, desde o projeto ao fornecimento dos melhores materiais que você tem disponível hoje no Brasil. São marcas conceituadas, né? Isso. São grandes marcas, produtos de qualidade, né? Isso, e a gente hoje faz desde o projeto, claro, sempre orientado pelo arquiteto ou pelo design de interior, que faz a concepção do projeto em função da concepção e do desejo do cliente, a gente identifica os melhores produtos existentes para poder fazer o projeto. E quando a gente fala de iluminação, por onde começar? Muita gente tem dúvida como fazer, quais as luminárias, quais os tipos de lâmpada, onde devem ficar, como fazer. Então, assim, a gente está aqui com Paula Essa, ela é especialista, para contar para a gente um pouquinho de como a gente pode se guiar para fazer esse projeto de iluminação. Então, Paula, né, quando devemos pensar na iluminação? Olha, Thaís, em primeiro lugar também, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Você meu. sabe que para mim é um prazer maior ainda, né? Ops. Temos um... Tá um probleminha aqui, e aí posso continuar? Continuamos? Vamos Pronto, continuar. podemos continuar. Para mim maior ainda, né? Porque a gente já tem uma relação de amizade duradoura. Estou muito verdade. feliz, seu programa maravilhoso, assisti semana obrigada. passada, mas vamos voltar para a pergunta. Bom, você estava perguntando quando começar. A gente tem que sempre começar com planejamento em todos os setores, né, de arquitetura e design de interiores, em todas essas áreas a gente tem que sempre começar com o planejamento, né? Ele vem a partir de um projeto que vai vir das demandas ali do cliente. Por que o planejamento? É necessário que a gente tenha, em primeiro lugar, a partir desse planejamento, a segurança, né, de que a iluminação vai ser feita de acordo com a demanda de energia elétrica de cada residência ou comércio, seja lá, cada arquitetura ali, de cada projeto. É importante também que a gente tenha como planejar
esse alocamento de custos, né, de recurso. Então, a gente precisa planejar financeiramente a aquisição desse material para que seja um material seguro, um material que vai dar a cara do projeto, sim, não só, né, visualmente, como também o efeito e que seja bom também como função, né, que ele atenda as funções necessárias. Então a gente deve pensar esse projeto logo no início da reforma, né, ou até da construção da arquitetura. Na verdade, ou antes, né, do início da reforma. Seria bom antes. E para evitar custos excessivos, gastos, né, desnecessários. Então, pensar nisso logo no início é a melhor solução. Então, vamos lá. Diante disso, qual o suporte que a Omni oferece aos profissionais que estão fazendo esses projetos, buscando esses produtos? Hoje, na Omni, a gente tem uma equipe bem bacana. Estamos hoje com 7 consultores, todos eles com formação em luminotecnia. Temos uma gerente que também é formada em light design e com isso a gente consegue dar todo esse suporte. Além disso, eu como formado em engenharia, faço suporte exatamente das cargas para que o projeto não ultrapasse o que foi designado inicialmente na construção. A gente tem muito esse problema que você tem uma construtora, faz um apartamento e ele define que um quarto, por exemplo, vai ter lá uma carga de 60 watts e você não pode ultrapassar essa carga. Então, a nossa função também é isso, como a própria Paula falou, não extrapolar essa carga, porque o que você não pode, isso em termos de segurança é muito importante também. Para você não ter uma sobrecarga, você pode ter um curto, isso pode levar algum dano no apartamento ou na casa. Então, a gente leva muito isso em consideração. Então, a gente dá todo esse suporte, desde definir qual é a necessidade e a demanda do cliente. Você tem um cliente que gosta mais de luz, você tem um cliente que gosta de menos luz. Então, isso tudo vem a concepção do projeto e que a gente vai analisar isso e vai definir a melhor solução possível para o cliente e para o designer. E lá na loja, vocês claramente, certamente tem muitas opções, né? Então, fica aí também a cargo do profissional e do cliente. E, na verdade, recentemente, até na semana passada, a gente reinaugurou a loja. Vamos dizer assim, a gente fez uma reinauguração porque a gente fez um espaço bem bacana do Jader Almeida. Então, vale muito a pena ir lá conferir, que a gente praticamente mudou a loja completamente. Estamos com uma área maior, então, assim, está bem bacana. Joia. Então, quem puder, passa lá na Omni e confere aí esse novo projeto. E você, Paulo, em seus projetos, o que é que você gosta de proporcionar para o seu cliente? Como é que você pensa a iluminação? Acredito que todo mundo já começa, assim, dessa área da iluminação, dos interiores, da arquitetura, a gente já pensa o projeto já começando com a parte funcional, né? O que precisa acontecer naquele ambiente. Você precisa ler, você precisa cozinhar, trabalhar, conversar, circular. Então, a gente primeiro vai na iluminação que é necessária. Em segundo lugar, a gente vai naquela iluminação especial, né? Decoração, nos objetos, né? Um detalhe, um painel, uma parede texturizada. Agora, particularmente, o que eu mais gosto de fazer é assim, depois que eu penso nessas duas etapas, dar uma olhada no projeto e falar assim, o que eu posso fazer de diferente, né? O que pode gerar uma experiência diferente, sei lá, alguma coisa que eu possa colocar, né, um toquezinho, algum lugar que eu possa acender ou apagar ou diminuir um pouco a luz num momento especial, né, num momento em que esteja recebendo algum amigo, ou vendo um filme, alguma coisa assim, para dar um clima, né? Então, eu gosto do clima e gosto também de dar mais controle da luz para o cliente, entendeu? Então, mesmo que o projeto não tenha um orçamento que vai abranger uma automação muito rebuscada, a gente pode colocar uma coisinha ou outra que dá um pouco mais de autonomia de controle da luz para o cliente. Isso é uma coisa que eu acho legal. Então, você gosta, né, de dar um toque, de fazer uma gracinha, vamos dizer assim, para o cliente, né? Isso. Gente, estamos ao vivo, então mande sua pergunta, sua dúvida para nossos especialistas responderem, tá bom? Então, Paula, voltando à questão da iluminação, cada ambiente tem um tipo de iluminação específico? Com certeza, não tenha dúvidas. A gente tem que sempre iluminar pensando o que vai acontecer naquele espaço. Então, se eu tô, né, aquela história da cozinha, né? Se eu preciso cozinhar, eu preciso enxergar ali o alimento, eu preciso ler, preciso estudar, maquiar,
Ou, às vezes, a necessidade é de menos luz, né? Então, eu estou vendo alguma coisa muito iluminada, uma tela de uma TV, de um projetor, então a gente tem que sempre pensar nessas variáveis. Então é isso, cada cômodo deve ter a sua iluminação específica, o seu tipo de luz específico. E voltando aqui para a questão, né, das luminárias e tal, Eduardo, além do papel funcional, a iluminação também oferece um valor estético? Claro, recentemente, isso já vem de muitos anos, né? Você já tem, por exemplo, o Castiglione, desde os anos 60, fazendo design de luminárias. Então, hoje em dia, você vê que tem marcas conceituadas mundiais, como a Flos, Artemide, e que investem fortunas em designers para poder desenvolver luminárias diferenciadas. Então você tem o próprio Philip Stark que desenvolve para a Flos, então você tem luminárias lindas que são atemporais. Você tem a Tássia, por exemplo, do Castiglione, que é uma luminária que ela vai fazer agora praticamente 50 e poucos anos e a luminária é atemporal. Então eu acho muito importante a questão do design de iluminação para você tratar uma coisa diferente. Então a gente tem hoje designers nacionais também com renomes que hoje tem projetos internacionais que são muito interessantes. O próprio Jader Almeida, a Bertolucci, a Iluminar, hoje são empresas que investem muito em design para poder ter uma peça diferenciada. É interessante que você tenha, né, um detalhe, uma peça mais elaborada para chamar atenção. Eu quero também sinalizar que a gente está aqui com o nosso cenário. Nós temos aqui as luminárias da Omni também fazendo parte do nosso cenário hoje, né? Então é isso. Qual seria o tipo de iluminação mais adequado, Paula, para o home office? Bem, para o home office, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa de uma iluminação geral para circular, para enxergar os objetos, né, que estão armazenados em determinados locais. Então, a gente precisa fazer essa iluminação básica, geral, digamos assim. Depois a gente precisa iluminar ali já a área de trabalho. Essa geral a gente pode fazer uma coisa mais difusa. Para o home office eu indico que seja mais intensa, que a gente não coloque uma baixa intensidade de luz, porque a gente precisa de estímulo, né? Isso é muito importante, estímulo para estar em atividade. Claro, Thaís, que eu preciso fazer uma ressalva. Isso levando em consideração que esse home office é escritório. Sim. Né, um trabalho de escritório convencional, porque pode ser que esse home office seja para receber algum tipo de terapia, né, massagem, etc. E aí, nesse caso, a iluminação já tem um conceito completamente diferente. Né, e iluminar a área de trabalho, porque, invariavelmente, na luz geral, a gente está ali, né, se debruçando na mesa, então a iluminação que está aqui em cima, a gente faz uma sombra nela. Então, é bom a gente ter uma luminária que a gente direcione para aquilo que eu estou fazendo, né? No home office, além da iluminação geral, que é aquela central, né, que a gente costuma colocar, a gente tem que ter outro apoio, não é isso? Seria com certeza, um outro apoio. Sempre também levando em consideração, né, se você for usar o computador, não gerar uma reflexão dessa luz para atrapalhar a visualização da tela. E é possível criar efeitos na iluminação, com iluminação? Sim, só efeito, né? Não só o efeito da função, mas a gente cria efeito o tempo todo. A gente pode dar profundidade, tirar profundidade, destacar um volume, até mudar de cor, inclusive, né? Um determinado objeto, parede. Então, a iluminação só é o limite, né? Bom, eu queria ver se está pronto aí o nosso antes e depois de alguns projetos de iluminação. Podemos passar agora, pessoal? A gente tem algumas fotos aí da Omnilight, projetos da loja. Se quiser falar um pouquinho, Eduardo, sobre os projetos, a gente tem aí as fotos de antes e depois, com a iluminação feita pela loja. São ambientes comerciais, residenciais, não é isso? Na realidade é um escritório e que hoje o pessoal tem valorizado muito a humanização mesmo do ambiente de trabalho, né, do hospital ou de uma clínica. Antigamente você ia no hospital e você tinha aquela luz completamente homogênea, branca, e hoje o hospital você tende a ter mais humanizado. Então nos projetos comerciais também, a gente está vendo aí alguns antes e depois, está vendo algumas luminárias de efeito, mesmo na área comercial,
e que ressalta muito o projeto. Na realidade, a iluminação serve para ressaltar o projeto do arquiteto. Sim, valorizar então, você o pode projeto. ter o melhor projeto do mundo, se ele não for bem iluminado, eu costumo dizer que ele não vai ficar legal. Não é, Paula? verdade. Com certeza. Estamos aqui com um exemplo com Paula, né, que além de fazer projeto, é especialista em iluminação, então ela casa as duas coisas. Exatamente. É importante, né, que a gente tenha esse tipo de qualidade, né, porque a luz é boa parte do projeto, né, ela pode tanto dar um up no projeto, como pode prejudicar de alguma forma. Nós temos aqui uma pergunta: as lâmpadas de LED substituem totalmente as lâmpadas incandescentes? Eduardo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa? Isso é uma pergunta bastante técnica. A princípio, sim. A gente, quando vai falar de uma lâmpada, a gente leva em consideração o fluxo luminoso que ela gera, que é basicamente a iluminação que ela vai gerar para o ambiente. E também tem alguns fatores mais técnicos que a gente chama de reprodução de cor, intensidade de calor que gera para o ambiente. Então, a lâmpada incandescente é uma lâmpada que tem um filamento incandescente e que ela funciona por calor mesmo. Então, quando você está passando lá o elétron no filamento, ela acende e o próprio calor gera luz. Então, ela gera muito calor e gera luz. Então, com isso, ela gera luz, mas ao mesmo tempo gera muito consumo e calor ao ambiente. O LED veio justamente para reduzir o consumo e reduzir o calor. E com isso aumenta bastante a vida útil. Então o LED troca a lâmpada incandescente com facilidade, claro, reduzindo bastante o consumo, aumentando bastante a vida útil, reduzindo bastante o calor. O único problema do LED hoje é que os LEDs ainda não avançaram a tal ponto para poder substituir, vamos dizer assim, a 100%, seria um item chamado reprodução de cor, que é o quanto aquela lâmpada reproduz a cor original. Então o LED hoje, os melhores LEDs chegam hoje a 95%, 90%, 95% de reprodução de cor, e a lâmpada halógena, que seria a lâmpada incandescente, por exemplo, ou a incandescente ou a halógena, tem 100% de reprodução de cor. E o que o pessoal pergunta foi de Júlia Teixeira, tá bom, gente? Um beijo para você, Júlia. E uma coisa que eu ainda se preocupo muito é a questão do custo, né? Do LED. Ele ainda muito mais caro do que os outros tipos de lâmpada? O LED, como qualquer tecnologia, ela vem avançando bastante e os preços reduziram muito. Hoje você tem algumas lâmpadas de LED que são mais baratas do que a lâmpada anterior. Sim. Por exemplo, eu trouxe aqui, vou só pegar aqui, só para o pessoal em casa poder ver a diferença. Essa aqui seria aquela lâmpada, não sei se dá para pegar aí na câmera, mas essa aqui seria aquela lâmpada antiga, a dicróica, né? Sim. Que o pessoal costuma chamar de croica. Croica, não, é dicróica. É dicróica. Por favor. E, na realidade, essa lâmpada é uma lâmpada que foi usada durante muitos anos na arquitetura, né? E no design. Só que é uma lâmpada, por exemplo, comparada com a de LED, você vê que ela basicamente, elas são muito semelhantes. Mas essa lâmpada, por exemplo, ela tem 5 watts, essa lâmpada tem 50. Então ela consome 10 vezes mais. Essa lâmpada tem 2.000 horas de vida útil, essa aqui tem 25.000 horas de vida útil. Então ela tem quase 10 vezes mais vida útil. Essa emite um calor que antigamente o pessoal até brincava de acender cigarro nessa lâmpada. Nossa. E essa lâmpada não emite calor. Sim. Então isso para o ambiente fica mais agradável. Então hoje você está conseguindo substituir, por exemplo, perfeitamente uma lâmpada pela outra. Só a redução do consumo que essa lâmpada dá aqui... ok. Só a redução do consumo que essa lâmpada dá aqui, você já paga a diferença de custo. Mas essa lâmpada, por exemplo, uma lâmpada LED, essa mesma lâmpada LED, há alguns anos atrás, ela custava 40, 50 reais. Hoje você já acha no mercado ela 15 reais. Então, assim, você já fez uma diferença muito grande de preço. Já caiu bastante, né, o preço. E vale a pena, mesmo que ela seja um pouco mais cara. Sim, por só essa o consumo, questão de a vida útil e consumo, é muito melhor você investir numa luminária de LED. E Priscila Pacheco está amando o programa. Amore, obrigada. Vamos continuar aqui e falar um pouquinho, Eduardo, sobre fontes de luz. Você explica aí para os nossos telespectadores a diferença aí dos tipos de fonte de luz? Luz indireta, luz direta. Na realidade, você hoje tem, basicamente, né, falando
bem generalista, você tem a fonte de luz direta, que é quando você faz uma iluminação direta no ambiente. Você tem hoje o que o pessoal gosta muito, que é a fonte de luz indireta. A gente vai num shopping center, vai numa sala, vai nos escritórios e o pessoal usa muito a sanca hoje. Então, assim, é muito utilizada porque a luz indireta é uma luz mais confortável, é uma luz mais tênue e o pessoal gosta muito. É claro que depende muito da aplicação. E você tem desde embutidos que são com iluminação direta, você tem plafons com iluminações indiretas, você tem um embutido de piso com iluminação indireta para causar efeito também, que muitas vezes é muito interessante. Isso tudo vem da demanda do projeto, então, e vem da demanda do design junto com o cliente. Então, hoje você tem uma gama muito grande de variedades de atuação e de tipo de fontes de luz. E Paula, de que forma podemos utilizar a iluminação indireta? Bem, a iluminação indireta a gente pode utilizar de diversas formas, tanto como o Eduardo falou, né, numa sanca, escondida em algum local do tipo um painel, né, uma área recuada onde você pode esconder ali a fonte de luz e aí ela vai refletir ali na área e passar para você só mesmo a iluminação. Como você pode usar algumas luminárias, a gente tem algumas luminárias que também fazem isso, né, Eduardo? Claro. Tem algumas arandelas que você tem a luz lá atrás, ela tem um anteparo e você consegue ter esse efeito que é bastante interessante. Você tem muita opção hoje, né? Não só dentro da própria arquitetura, painéis, forros, construtivo, né? A parte mais construtiva falando, mas também a gente tem a possibilidade de fazer isso através de luminárias, caso você já tenha construído. Então, muito legal. A gente tem um exemplo aqui atrás, que é um abajur da Bertolucci, né? Sim. Esse pequenininho Esse aqui. aí, indireto, que né? ele funciona para dar uma luz ambiente na casa, não é? Então, assim, é uma luz indireta e uma luz mais confortável, né? Para você conversar e bater um papo, é uma luz interessante. Normalmente usada mais em sala de estar, né? Esses Isso. ambientes mais quarto também para dormir, né, Paula? Sim, a gente pode usar em vários lugares para dar destaque ou para a gente ter diminuir esse efeito mais direto da luz no nosso olhar, que pode ser incômodo em determinadas atividades da residência ou Na verdade, gente, assim, o projeto de iluminação, ele é bem complexo, né? Ele, na verdade, cada ambiente envolve mais de um tipo de forma de fonte de luz. Então, a gente tem que casar todas essas iluminações, né? Para poder você gerar cenas e você ter a opção eu quero indireta, eu quero direta. Agora, não é? E Monique Maione pergunta, qual é o melhor tipo de iluminação para maquiar? Olha, o ideal é a gente usar aquilo a gente atentar para aquilo que a Eduardo falou, o índice de reprodução de cor, né? É importante que a gente, nessa atividade, pelo menos eu considero, tá, como mulher, gosto de maquiar, que a gente olhe se a lâmpada tem um bom índice de reprodução de cor. Isso a gente normalmente tem na embalagem, né? Os bons fabricantes inserem isso na embalagem. Você olha lá, IRC, índice de reprodução de cor. Se ele tiver alto, ele vai te ajudar. Claro que a gente precisa de uma intensidade maior, né? Para poder enxergar bastante e localizar essa lâmpada mais frontal com relação, né, à sua face. Claro que você precisa de uma ajudinha na lateral, porque a depender do tipo de espelho que você está utilizando, ele pode fazer uma sombra. Então, atentar para isso também. Então, Monique, o bom seria a gente realmente usar uma iluminação frontal e que iluminasse de forma equivalente uniforme, né? Isso também é o importante. rosto, para você não maquiar um lado mais que o outro. Aproveitando aqui, beijos para Saulo Sardeiro, Érico Ribeiro e Érica Campos. Beijo para você. Beijo. Voltando a esse assunto, é até interessante que você vê antigamente aqueles camarins, né? Sim. E você vê a luz toda em volta, com aqueles de bolinha toda em volta, isso? Justamente para você ter essa iluminação toda frontal e ter a iluminação completa, não ter sombreamento, não ter nada, para você poder se maquiar que hoje, e ficarem lindas, né? Os espaços, obrigada. Os espaços pequenos, muita gente ainda está usando aquele espelhinho de pé e tal, então para a pessoa
pessoa que quer usar isso tem que atentar para esse espelhinho não fazer. Tem alguns espelhos que tem a luz, mas ela é muito fraquinha. O ideal é a gente ter aquele camarimzão, é um sonho, né? Para todo mundo. E a gente tem feito muito projeto hoje. Tem uma demanda grande de fazer em residência mesmo essa iluminação, pelo menos no lado, numa área da casa, numa área do quarto do casal, para justamente a maquiagem da mulher. Porque, né, gente, hoje em dia... Isso voltou muito. As pessoas pedem muito agora penteadeira no quarto. Isso é verdade, curiosa, voltou, né? retornou. As pessoas estão se interessando mais. Voltou esse interesse e a gente sabe, né, que luz é tudo. Uma iluminação, uma foto, um selfie bem tirado numa luz, valoriza muito. Então, Eduardo, explica pra gente o que é dimmer. Dimmer é exatamente o que a gente estava falando para você controlar a intensidade de luz. É muito interessante hoje com o advento do LED que você preste muita atenção, porque antigamente todas as lâmpadas halógenas elas dimerizam automaticamente. Então assim, você tem uma lâmpada halógena, você colocou um dimmer, ele vai dimerizar quando você for lá na parede e mudar a intensidade da luz. O LED, por ser um circuito eletrônico, ele não são todos os LEDs que dimerizam. Então, é muito interessante que quando você for fazer o seu projeto, se atentar a isso. Se você for comprar o LED no mercado, numa loja e não olhar isso, o LED mais barato ele não dimeriza. Geralmente o LED para dimerizar é um LED um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, porque você vai poder dar o efeito que você quer. Então, é muito interessante que você se atente a isso, porque nem todos os LEDs dimerizam. E o dimmer, gente, é para você aquele botãozinho que você controla a Isso. intensidade da luz, né? Isso, o brilho. Hoje em dia você pode ter uma automação que você dimeriza pelo próprio celular, né? Sim. O app. Você tem hoje algumas marcas de lâmpada conhecidas que já estão lançando as lâmpadas que você já programa direto no app delas. Então você pode dimerizar direto no app ou na velha bolinha que você tem que gira. E é um sistema caro? É uma coisa acessível? Como é? Não, o dimmer é outro sistema que avançou muito. Então você tem o dimmer convencional e tem o dimmer digital, mas isso caiu muito de preço. Um dimmer hoje simples está na faixa de R$70, R$80. Então assim, não é uma coisa cara. Então é muito tranquilo. Entendi. E é interessante que você tenha pelo menos em alguns cômodos principais da casa que você tenha esse controle, né, para poder deixar mais agradável aí esse ambiente, né, Paula? Não, com certeza. Eu tinha acabado de falar para você, né, que eu adoro a versatilidade que a gente pode ter com a iluminação. Então, esse controle do dimmer é essencial para mim. E, gente, uma coisa aqui que está acontecendo na semana que vem, a Feira Internacional de Iluminação e Tecnologia para Serviços e Construção vai acontecer em Frankfurt, na Alemanha. É uma das maiores feiras, né, de iluminação. Então, aí que você que está em Frankfurt. É caro um projeto de iluminação? Pergunta Marcley Oliveira. Paula? Não, nunca vou dizer que é caro, gente, porque nenhum projeto tá? Eu preciso falar sobre isso. Qualquer projeto ele vai melhorar tanto, né, a sua qualidade de vida ou de trabalho, vai melhorar o seu custo, né, de execução de obra, vai ajudar bastante no seu consumo no dia a dia. O que a Dona falou muito, muito importante. A gente precisa entender que esse consumo, não só pela nossa conta de energia, mas pelo planeta, a gente precisa reduzir esse consumo, né? E para isso a gente precisa de um bom projeto, né? Precisamos de uma instrução para que a gente consiga ter essa economia. Essa economia vai voltar para você com certeza, não é a longo prazo, mas, claro, existe um investimento inicial que é diferente de você fazer uma obra, uma construção, um apartamento, uma casa, enfim, sem um projeto, óbvio, né? Sim. E hoje eu digo também, né, Paula, que você leva uma vida tão estressante, o mundo está tão acelerado, que sua casa virou o ponto de você poder relaxar e dar desacelerada. E você ter uma casa com um projeto bacana, você ter o seu lar da maneira que você gosta e chegar e ser confortável, isso tudo tem um preço, isso tudo tem um valor, vamos dizer assim, tem um valor que é exatamente isso que é qualidade de vida. Exato, vale a pena investir na sua casa, porque, como ele falou, é onde você volta, onde você descansa, é o seu canto, entendeu? Então, vale a pena esse investimento.
Paula, se tratando de ambientes integrados, né? Hoje em dia os apartamentos têm muita cozinha americana, às vezes o cliente quer a varanda integrada à sala. Como a gente vai tratar essa iluminação com esses ambientes integrados? Então, temos duas vertentes aí, tá? A primeira é a questão estética da forma, né, da luminária. Então, eu recebo muita Solicitação. Muita dúvida de cliente, muito questionamento do cliente, assim, poxa, Paula, mas eu vou colocar essa luminária aqui clássica e no resto do ambiente eu estou colocando uma outra coisa mais moderna, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer essa mistura, né, de fazer um projeto bacana, então acho que todas as áreas, né, do design, moda, tudo, a gente consegue misturar estilos, né? Claro que quando a pessoa não tem um acompanhamento profissional, é mais complicado misturar esse estilo, então talvez seja mais interessante, né, fazer uma iluminação mais neutra, com uma peça ou outra de destaque. Isso em termos de design, tá? Mas em termos da cor da luz, que é uma das coisas mais polêmicas de todas, né? Que cor eu vou colocar? Às vezes na cozinha eu preciso de uma luz um pouco mais branca do que na sala, que já é mais amarelada, e aí as pessoas ficam um pouco em dúvida com relação a isso. E quando está integrada essa cozinha à sala, é legal botar uma branca na cozinha e a amarela na sala? Como fazer esse... Eu acho legal a gente tentar equilibrar, a gente chegar na sala, tá ali mais amareladinho, porque realmente é mais confortável, é mais agradável, né, para conversa, para o bate-papo, para o descanso. E a gente fazer uma área de passagem, né, alguma coisa, algum luminário na circulação que chegue. E também a gente não precisa colocar a cozinha tão branca assim, contanto que a lâmpada tenha um índice bom de reprodução de cor, porque é importante enxergar o alimento, né, o aspecto dele por uma questão de saúde. Mas a gente pode jogar, né, fazer uma área de passagem e ter mais de uma cor no mesmo ambiente. E nós estamos aí vendo um pouquinho dos projetos de Paula na Evento Arquitetura. Esse é da Omni? Desculpa, gente. Tudo bem. Mas a gente tem também os projetos de Paula, vamos ver se a gente coloca aí, na Evento Arquitetura. Vamos falar um pouquinho aí sobre a altura ideal do pendente, da luminária. Muita gente tem dúvida, assim, e isso aí agora é seu. E aí, te respondo ou comento? Você pode comentar. Bom, aí também. Você tá vendo, né? Tem várias... Temos aí bastante... Iluminação indireta tipo, ali, isso. Né? A gente tem aí um pouco... Tem tanto indireta vindo de baixo, como uma mais direta vindo de cima, um efeito meio roxa, né? Já para dar um clima no quarto do casal, para o descanso, para o que mais quiser também. Lavabo, acho que não está aparecendo aí porque está cortada em cima a foto, mas tem uma luz mais direcionada. Aí na sala você tem uma iluminação... Acho que tem mais volta direta. aí, você tem que voltar não, né? Bom. Mas bom, dá para ver aí vários exemplos, né? Isso. Voltando aqui à questão do pendente, é uma dúvida que todo mundo tem. Qual altura colocar? Então, bom é a gente sempre medir da superfície que ele vai iluminar. Então, se você vai iluminar uma bancada americana, se você vai iluminar uma mesinha lateral, uma mesa, né, uma mesa de refeição, então veja dessa altura do tampo, da parte superior do tampo, e coloque entre 70 e 90 centímetros desse tampo. Contanto, mas é bom prestar atenção no tamanho do pendente para fazer essa escolha. Mas essa é uma medida, um parâmetro interessante. Uma medida entre 70 e 90 centímetros do tampo. Não é para a gente não correr o risco de bater a cabeça. É essa distância aqui, gente, de cima do tampo da mesa até a luminária, tá? Aqui não é necessariamente pendente, mas imagine se ele tivesse muito baixinho, né? Uns 50, 30, 60, 50 centímetros, a gente poderia, né, ter um conflito ali. E a questão do tamanho também que você comentou aí, sobre a proporção, né? Que tamanho colocar? Às vezes também tem muito essa dúvida. É uma das perguntas que eu mais recebo, né? E aí, Paulo, que pendente eu comprei? Calma, deixa eu olhar o pendente. É um conjunto de fatores, né, que ajudam a gente a definir. Desde o formato da sala, da mesa. Isso eu estou levando em consideração uma mesa, né, de refeição. Mas a gente pode colocar um pendente na mesinha lateral, num lavabo, num sanitário. Pode colocar um pendente na mesinha lateral até do quarto de casal criado. O pessoal está usando bastante. Então, depende disso.
depende, né, do formato do ambiente, quantos pendentes você vai usar, porque às vezes numa bancada americana você usa até uns 4, 5 pendentes, a depender do tamanho, né? Mas a gente pode fazer isso, ou uma composição, ou um pendente maior, sempre atenta para a proporção, né? Eu acho que o Eduardo estava me falando uma proporção que ele acha legal, mas que é uma coisa assim, muito geral, gente. Eu indico você analisar toda a situação. Eu acho que depende de caso a caso. Você tem de casa se a mesa é redonda, se a mesa é retangular, se você vai usar um pendente só central, se você vai usar 2 ou 3. Em mesas retangulares, às vezes você usa um pendente menor, mas você usa 3. Isso, se você ela usa for muito larga, e usa né? um só, entendeu? Você pode usar um pendente linear. Sim. Então isso vai depender muito da escolha. Depender de cada caso. Do projeto. Então isso aí é bom sempre ter a orientação de um profissional. Verdade. Em tempos de youtubers, Paula já fez algum estúdio doméstico? Daniele Moura, beijo pra você, amor. Como? Peraí, não entendi. Deixa eu... Hoje com os youtubers, aquela coisa, você já fez algum estúdio? Algum projeto de estúdio? Não, nunca fiz, não. Nunca fez? Aí, gente, youtubers, vamos contratar a Paula para fazer esses projetos. Outra coisa que a gente deve ter cuidado também é em relação à iluminação de forma equivocada, no sentido de iluminar espelhos e causar ofuscamento, fazer aquela reflexão da luz, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Eduardo. Acontece muito isso em escritório, que a gente evita muito, que é exatamente no computador. Sim. Então, quando você posiciona a luminária erroneamente, você pode criar reflexão no computador e isso atrapalha muito a produtividade, atrapalha muito o trabalho. Isso também em casa. Às vezes você vai iluminar uma parede, a parede tem uma TV e você colocou uma luz em cima da TV. Isso vai causar também reflexo que não vai ter um resultado bom. Então, eu sempre digo que o mais importante, isso que Paula estava ressaltando há pouco tempo atrás, é você investir num projeto. É você acreditar que aquilo vai fazer diferença. Num projeto comercial você vai ter mais produtividade porque quando você ilumina corretamente você trabalha melhor. Então, e num projeto em residencial você vai ter muito mais conforto. Então é muito interessante, é muito importante a contratação de um profissional especializado. Então, lembrando, não é legal a gente iluminar espelhos, tá? Botar a lâmpada direcionada para o espelho, porque ela vai refletir, isso vai causar ofuscamento. E nem iluminar a televisão, né, gente? Senão a gente também não vai conseguir vê-la. Vamos falar, questão de proporção, a gente já falou um pouco, né, sobre o tamanho das luminárias, depende muito. O que mais aqui? Que nós temos luminárias divertidas. Hoje em dia nós temos também muitas, né, luminárias engraçadas. Isso também é legal colocar isso no ambiente, né? Trazer um pouco de humor, Paula. Eu gosto, né? O humor, sempre que eu posso usar humor no projeto, nem sempre é adequado, né? Não é todo o projeto. Mas eu acho legal. E fora que a gente consegue colocar um pouco mais de personalidade, né? Mostrar a cara do cliente. Então você tem quarto de bebê, quarto de criança, as pessoas têm dão uma liberdade maior, né, para a gente poder brincar com essas luminárias. Aí tem de tudo, né? Tem letra, tem bichinho, tem em casa nuvem. Eu tenho cacto, eu tenho flamingo. Cacto, flamingo, tudo que tá na moda. Eu acho bem legal, acho bem engraçado. Vamos lá, a gente já está aqui quase terminando o nosso programa. A gente, antes de terminar, vamos fazer aqui nosso jogo rápido. Então, eu vou falar uma frase e vocês me dizem a primeira coisa que vier na cabeça em relação à luz, tá bom? Pendente ou abajur? Olha, pro projeto depende. Para mim, abajur. Abajur para você, Eduardo? Abajur. Abajur. Um jantar à luz de velas ou um cenário luminotécnico? Pode ser os dois, né? Um domingo, outro sábado. Você, Eduardo? O luminotécnico, claro. Claro, né? O mini light. Tem que vender, né? Que luminária não pode faltar em casa? Abajur, né? Abajur. Com certeza o abajur. E eu acho né? Aquele básico recuado, assim, daquela LED, técnica, né, que você mostrou, que é bem técnica, versátil, vai para um monte de lugar, né? Uma iluminação amarela ou branca? Amarela. Você também, Eduardo. Mais aconchegante, né? Todo mundo gosta. Um objeto para iluminar. Não pode deixar de iluminar uma... Eu acho que é uma parede com uma textura bonita, assim, uma textura de pedra. É o que eu mais gosto de iluminar. Alguns quadros também acho interessante. Eu diria quadro, obra de arte, isso não pode deixar de iluminar de maneira nenhuma. Complete a música Você é Luz, brincadeira.
Foi só para divertir aqui, gente. Vamos encerrando nosso programa com a frase de Oscar Niemeyer: uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. Então, a gente já sabe que iluminação é tudo. Eu quero agradecer ao Vini e à Ana da Carmen Steffes que me vestiram hoje com essa roupa maravilhosa. Muito obrigada a vocês. Agradecer a toda a minha equipe, a vocês que estão assistindo. Quem quiser mais dicas, segue lá o Thaís Espetacular Decor. Eu quero agradecer a vocês também a presença. Muito obrigada. Obrigada a você, né?